Mim. Ó, você foi respondida, gente. Boa tarde. É Voltou, agora porque, voltou. Voltou agora. é porque ele é assim mesmo. Esse Google Meet, ele foi atualizado. E a atualização que fizeram dele acabou deixando ele mais complicado de se usar. Ele era ótimo. Tudo você via, você tinha um controle total numa página só. As pessoas que estavam na sala, os comentários, você conseguia ver a tela. Essa tela que vocês estão vendo, eu também vejo aqui no meu celular. Então, quando a tela some do meu celular, então eu sei que minha conexão caiu. Quer dizer, eu tinha todo o controle no antigo Google Meet. Aí ele atualizou, agora o Google Meet ele abre em duas páginas. Então, por exemplo, quando vocês mandam uma mensagem para mim, eu tenho que sair de uma tela, né? Eu tenho que entrar na tela específica de mensagens. Então é meio complicado, assim, tá pior. Inclusive eu estava fazendo uma campanha de vocês entrarem lá no Play Store e detonar a atualização do Google Meet. No meu trabalho, né, eu tenho alguns alunos que trabalham com tecnologia da informação e eles me falaram isso, né? Tem um dos cargos, né, do, que é relacionado aqui ter essa formação, né, de tecnologia. Obrigado, Wagner. Que eles estavam falando o seguinte, né? Eu esqueci o nome do cargo lá. Eu sei que eles ficam usando e ficam imaginando, né, o usuário, se é fácil para ele ou mais difícil. Então, ele atualiza quando ele imagina que aquela ferramenta daquele formato que ele está pensando é melhor. Sendo que essa atualização foi pior. Aí ele falou, quando muita gente comenta negativamente, então eles desfazem dessa atualização ou refaz. Inclusive, quando eu comentei, né, lá, eu até falei, eu disse, ó, eu trabalho, e eu também vi que a galera que detonou era a maioria professor, né? Então eu coloquei lá como uma opção deles fazerem um novo Google Meet para professores no formato antigo, que aí era ótimo da gente usar. Mas aí, né, vamos esperar, eu não sei quanto tempo demora esse processo. Bom, mas enfim, né, vamos trabalhar com o que a gente tem. Inclusive, é porque o Google não, o Sigeduc não está funcionando, mas o Sigeduc ele também tem uma ferramenta semelhante ao Google Meet nele mesmo. Eu queria, inclusive, testar, ele não está funcionando, né? Mas eu queria testar junto com vocês em tempo real, né? Isso quando, sei lá, quando voltar a funcionar, a gente faz isso. E ver se a gente consegue entrar no Meet do Sigeduc. Eles têm também, né? Aí, se a gente conseguir isso, talvez seja mais fácil do que vocês ficarem esperando, né, o código da sala, né? Você já entra direto lá no Sigeduc e já vai estar lá a sala aberta para a gente, né? Mas, enfim, é o que eu disse, né? A gente vai trabalhando com o que tem e vai vendo o que pode fazer, tá? Essas questões de dúvida de Sigeduc, tá? Não se preocupe, porque aqui pelo Meet mesmo a gente vai tirando as dúvidas, né? Quem tiver questão de uso, como entrar, porque, sei lá, se todo mundo começa a usar lá, fica mais fácil para todo mundo, né? Fica mais fácil tanto para mim quanto para vocês também. Muito bem. Então, vamos começar aqui, tá? Vamos fazer aqui a discussão desse texto, que na verdade a gente já fez, né? Sendo que aí eu acredito que a maioria de vocês esqueceram, né, de todas essas ideias aqui. Ou alguém aqui lembra ainda? Tem novato também. Não vi esse assunto, não. Muito bem. Então, Wagner está dizendo que dá dor de cabeça, né? Então vamos lá. É melhor ter dor de cabeça com isso, né, do que com cachaça, né? Mas Que vamos lá. nada. Então vamos ver aqui. Primeiro, para a gente estudar circunferência trigonométrica, a gente tem que ter um pouco dessas noções de arcos e ângulos, tá? Então eu vou fazendo aqui a leitura, tá? E eu vou fazer os comentários aqui na lousa, tá? Então aqui diz assim, ó.
considerando uma curva qualquer, tá? Então, aqui eu já vou fazer uma pausa. Na verdade, eu vou ler até aqui, né? Um arco é uma parte de uma curva. Então, primeiro eu vou falar da ideia da curva. Inclusive, esse comentário eu já fiz, mas, enfim, né? Não tem problema fazer novamente. Eu lembro que na primeira aula eu tinha feito algumas curvas, que era, sei lá, vou chamar aqui curva 1, essa aqui curva 2, e eu vou pegar aqui, fazer aqui um desenho diferente, né? Eu vou chamar isso aqui de 3. Bom, então, aí a pergunta é, os três são curvas, algum deles não é curva? Eu acho que, né, quem lembra disso, né, tem condições de responder agora. Então, o que que vocês me dizem, né? O que vocês acham aí? O que é curva, o que não é curva? Todo mundo é curva, nenhum é curva. O terceiro não é curva. O terceiro, o que tem o terceiro? Ele é reto. Tá, muito bem. Então, né, o Davi comentou que o terceiro, ele não é curva porque é reta, né? E aqui os demais são curvas. Bom, na verdade, a definição de curva, num nível mais profundo de matemática, é a trajetória de qualquer objeto que possa se deslocar. Então, imagine que eu tenho aqui um mapa, tá? Fazer aqui uns desenhos aqui. Imagine que eu tenho aqui um mapa, sei lá, aqui uma rua, aqui, entra aqui em outra rua, sei lá. E aqui uma terceira rua. Sei lá, mais ou menos assim, tá? Aí, sei lá, vou pegar aqui e colocar pontilhado aqui na pista, né? Isso aqui eu não vou colocar. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Tá aqui uma pista. Aí suponha que aqui eu tenho três objetos. Vou colocar aqui, sei lá, aqui um objeto que eu vou chamar de A, aqui um objeto chamado de B e aqui um objeto chamado C. Bom, então, pelo que foi mencionado, né, aqui ficou parecendo espermatozoide, mas não é isso não, tá? Isso aqui é só uma trajetória mesmo. Eu vou botar quadrado aqui, que eu acho que já não dá mais essa ideia. Aqui um triângulo. E aqui eu vou botar, sei lá. Bom, tá aí. Quadrado realiza essa trajetória, o triângulo realiza essa outra, né? E o C realiza essa trajetória aqui. Bom, então, pela definição de curva, né, isso são trajetórias possíveis. Então, significa que os três são curvas. Então, curva é tudo aquilo que dá uma trajetória, no caso, né? Na verdade, a trajetória é que é a curva. Ah, Aí, tá, aí alguém pode até perguntar assim, e como é que você diferenciaria, então, a trajetória aqui do objeto A para a trajetória do objeto C, né? Como é que a gente chama essa trajetória aqui e como é que chama essa trajetória? Bom, essa trajetória aqui do A, à medida que o tempo vai passando, né, que em física o tempo é uma dimensão considerável, então, sei lá, eu vou nesse ponto ele estava indo nessa direção, nesse ponto ele estava indo nessa, e nesse ponto ele estava indo nessa. O que a gente percebe aqui? Que tem uma variação angular. Se eu comparar aqui com, sei lá, com a lateral aqui da pista, né? Então, aqui eu tenho um ângulo porque ele está indo na direção aqui da calçada, digamos assim, né? Depois ele alinhou e depois ele foi na direção da outra calçada, né? Então, quer dizer, aqui eu tenho uma variação angular. E o fato de eu ter variação angular
me indica que essa trajetória aqui, ela tem curvatura. Tá? Esse trecho aqui é uma curvatura. E nesse caso aqui, a curvatura é zero. Por que a curvatura é zero? Porque não tem variação angular. A variação angular é a curvatura. Quanto maior a variação, né, maior a curvatura. Então, sei lá, tem curvas mais suaves, tem curvas mais fechadas, né? Então, essa daqui tem uma curvatura maior do que essa em qualquer ponto. Tá? Esse novo desenho que eu fiz. Então, essa é a ideia de curva e curvatura. Tá? Eu acho que todo mundo, alguém não entendeu essas ideias, eu acho que ficou claro, né? Depois, sei lá. Tá tranquilo aí essas definições? Muito bem. Ok, então, voltando aqui para a ideia do texto. Então, de novo, né? Considerando uma curva qualquer, um arco é uma parte de uma curva. Então, voltando aqui para essas três curvas. Vamos perguntar aí, deixa eu ver aqui. Qual o nome que se dá do espaço entre um vale e outro? Ou não há nenhuma relação? Como assim um vale? Tá, bom, eu não sei se... Porque quando a gente estuda ondas em física, né, aí já entra outras coisas que a gente estuda, né, que a gente vai estudar, inclusive, aqui em trigonometria. Não sei se é isso, né? Tem perímetro, tem frequência, mas eu não sei se é isso que você está perguntando. Eu sei que essa ideia, pelo menos matematicamente, é isso. Aqui a gente não estuda isso porque a onda ele é uma curva, mas ela é uma curva específica, né? Ela tem mais ou menos esse formato aqui desse primeiro desenho. Então ela tem uma oscilação sempre, né? A curva ela é uma coisa só, exatamente. Peraí, deixa eu ver aqui. Estão falando. Eu teria, na verdade, eu que aceito, né, as pessoas. Mas se não está aparecendo a solicitação aqui é porque. Parece aquela zoadinha porque tem uma pessoa solicitando. Só apareceu agora uma vez. Foi lá que aceitou a plantinha. Então, mas. Segundo Eu é acho. com Ana Cristina. É por isso que eles não pediram solicitação. Pô, acho que a sala tá aberta, porque quando eu fui entrar nem tipo, ficou fila de espera e tal. É porque o pré deve ser maior, então. Na outra sala tem mais gente do pré. Sim. E outra coisa,
esse Google Meet que eu estou usando aqui, na verdade é um G Suite. Aí o que significa? Aqui tem 21 pessoas, mas aqui tem capacidade para até 250 pessoas. Então, o problema, eu acredito, não ser comigo. Né? Mas, enfim. Bom, então, respondendo aqui a ideia do Luiz Henrique, né? Porque, assim, só concluindo, né? A gente está só vendo a questão da curva por si só a trajetória. A gente não está vendo essas outras questões que física estuda, né? Que é, sei lá... Daqui na escola de onde eu vim, eu tive mais esse assunto aprofundado, certo? De ondas. Meu professor estacionou bastante o assunto, meu professor de matemática, no começo do ano. Já o de física, ele aprofundou bastante ondas, entende? E eu vi a relação da curvatura, do vale, se não me engano, da íris, né? Mas no tá. caso da matemática, a curva é uma coisa só, né? Ela não é dividida nesses espaços, dependendo da formação dela. Sim, sim. Agora que eu estou começando a entender, inclusive, o que você estava perguntando, né? Porque, para mim, vale, né? Às vezes, quando a gente está digitando, sei lá, passa batido alguma letra ali, né? Não sei se era valor, não sei o que... Eu não estava entendendo o que a pergunta dizia. Agora, quando você comentou, eu entendi. E, de fato, é porque é o seguinte, física, ele é uma aplicação de matemática. Então, assim, eu estudei uma disciplina, inclusive, que ela era tão aprofundada matematicamente e ela começava com esse assunto aqui, que muitos conceitos se confundiam. Então, em matemática se falava em velocidade, né? Nessa disciplina que eu paguei, velocidade, trajetória, sendo que essas são palavras propriamente da física, não é da matemática em particular. Então, acaba tendo um pouco disso. Como a física ela é uma aplicação, então, muitas vezes, ela se usa de alguns conceitos que aqui no ensino médio não são vistos a fundo. Fora que a física também tem alguns nomes próprios, digamos assim, que é diferentes dos nomes em matemática. Por exemplo, quando se estuda vetores, né, aqui no ensino médio se estuda vetor em física, mas vetor é um conteúdo matemático. Quando você vai estudar a nível superior, uma das primeiras coisas que você estuda nas disciplinas de matemática é a ideia de vetor. E lá, a gente usa vetor unitário, sendo que em física usa versor. Então, às vezes, eu acabo não entendendo, né? Nenhum aluno às vezes me entende, porque eu uso uma linguagem e o físico usa outra. Então, né, tem um pouco desse choque, assim, tem que dizer o que significa essa... Por exemplo, vale. Eu nunca vi em matemática nenhuma definição de vale, em relação a curvas, principalmente. Aí eu não sei o que você está falando, né? Não sei se vale é um ponto de máximo, Vale. um ponto de mínimo, não sei o que. Vale seria essa curvatura aí que você fez. É o ponto de baixo da curvatura, certo? Porque em ondas não é uma visão bidimensional. E a parte de cima da curvatura seria a íris, algo assim. Eu esqueci o nome. Então, Mas... aí, entendi. Estou entendendo. Então, em matemática, né, se eu considerar... Deixa eu fazer aqui um novo desenho. Mas agora que... Eu acho que agora que a gente está começando a se entender, digamos assim. Né? Agora que eu estou entendendo o que você está falando, eu acho que é agora que a gente está se entendendo. Eu respondo já a pergunta da Pandinha, né? Ela está perguntando se vale ponto assistir às aulas. Sim, então, em matemática a gente estuda assim, ó, geralmente, né? Coloca no plano cartesiano, aí esse ponto aqui de baixo é que você está chamando de vale, né? Pelo menos eu acredito que seja isso. Isso. E o ponto de cima É a seria íris. Isso.
Pois é, em matemática, o que que é esse ponto, o que que é esse ponto aqui? É o ponto de mínimo relativo. Porque eu não sei, né, como é que é o resto do gráfico. Vamos supor que esse aqui ele vai embora. Aí ele deixa de ser mínimo absoluto, né, porque tem mais pontos mais baixos do que ele. Mas ele é, tipo assim, esse bucho para baixo, vamos chamar assim grosseiramente, é um ponto crítico característico de ponto de mínimo. Aí ele se chama mínimo relativo, que é o que chama de vale. E esse aqui seria máximo. Mas isso aqui é se eu estiver considerando aqui, se eu tiver esse eixo para dizer quem é a menor altura e quem é a maior altura, relativamente. Agora, se for uma curva qualquer, aí eu não tenho como dizer, né? Porque eu não sei como é que está o plano cartesiano aqui, se o plano cartesiano estiver assim. Então, esse ponto aqui não é o mais baixo, né? Vai ser esse, quer dizer. Aí é Então tudo questão de... é bem Pode mais falar. relativo. Se torna bem mais relativo, assim. É É isso. mais Quando a gente... abrangente. Pode falar. Não, só um comentário mesmo. Só esse comentário. Então, aí fica complicado, assim, né? Aqui eu tenho referências para dizer isso que você está falando. Aqui eu não tenho. Então, é mais legal essa ideia assim que você trouxe, né? Porque pelo menos eu não sabia dessas coisas, assim, né? Com esses nomes. Deixa eu só ver aqui que eu estou vendo que os comentários aqui virou, né? Virou uma conversa paralela aqui, ó. Ah, é verdade, aqui é segundo C e segundo D. Isso é o Wagner que colocou. Ah, a Pandinha não é daqui não, é? Ah, ela é do segundo D. Ok. Pode continuar o assunto, professor. Eu vou continuar. Tá. Ok, então essa é a primeira ideia, tá? Sim, só respondendo essa pergunta, teoricamente não, tá? Essa questão de assistir aula, na verdade, eu gosto das discussões aqui, né? E, sei lá, eu acho muito válido quem participa, né? Bom, mas enfim. Então, a gente só fez a leitura até aqui, né? E continuando aqui a ideia. Então, aqui diz assim, em particular, a curva que será estudada é a circunferência. Então, aqui, de todas essas que a gente desenhou, o que a gente vai estudar é essa daqui. Tá? Sei lá, vou fazer um esboço aqui. Aqui não tem molde para circunferência, tá? Tem molde para reto. Mas aí a gente já tem noção, né, que a circunferência é alguma coisa assim desse tipo. Né? E isso aqui é uma trajetória possível. Se eu perguntar a vocês, você está em cima de uma bicicleta, como é que você, assim, né, como é que você, pedalando, define uma circunferência como trajetória? Bom, basta dobrar o guidão e fixar, você dobra e, como é que diz? E trava ele, né, vamos dizer assim. Você faz a curva e não desfaz mais, você deixa aquela curva constante. Quando você começar a pedalar, então ela vai definir essa curva aqui, tá? Então, a circunferência é uma curva de curvatura constante. Tá? A curvatura constante é da maneira como você deixa o guidão fixo. Muito bem, então é essa curva que a gente vai estudar. Tá? No caso, a circunferência. Tá, aí vamos ver aqui. Sim, aí só lembrando, né? Arco é um pedaço da curva. E a circunferência também tem arco. No caso, esse desenho aqui que eu coloquei,
ele tem dois arcos. Tem o arco aqui que vai do A até o B, né, passando pelo X. E tem o arco que vai do A até o B, passando pelo Y. Então, são dois arcos. Aí, o que é um ângulo? É a medida da abertura. Então, essa abertura aqui, ele é um ângulo. E tem essa abertura maior aqui, que ele é o segundo ângulo, tá? Se eu juntar os dois ângulos aqui, gera o ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. Falaram aí que a tela ficou preta. A tela ficou preta para mais alguém? Aqui no meu Não, tá pra não. mim tá tudo ok. Então ela vai ter que sair e entrar de novo na sala. Porque às vezes, quando dá esses problemas, tá? É só sair e entrar de novo. Sim, ô professor, Pode falar. sim, é o seguinte, a questão que eu coloquei lá em cima, que o senhor respondeu, mas eu não entendi direito. No caso, eu tinha perguntado se era para copiar esse material que está no Sigeduc ou não. Não, isso aqui, como vocês têm disponíveis, né? A qualquer hora a gente pode ir lá e só consultar a hora que a gente quiser, né? Porque aqui já também evita a cópia disso, né? Você pode copiar as minhas observações ou fazer as suas, sem problema nenhum, mas aqui não precisa. Esse material aqui Certo. já é para, né, diminuir isso, esse trabalho. Tá. Aí voltando para cá, né? Então, sei lá, imagine que eu, sei lá, corte aqui, né? Aí esse corte aqui eu acabei gerando dois arcos, né? Tá aqui o ponto A, o ponto B, né? Que é como estava escrito lá, e aqui eu botei um ponto X, que é para dizer o seguinte: AXB é esse arco aqui, e vou botar aqui um ponto Y, né? Que é outra referência, né? Então o arco AYB é esse aqui, ó. Então aqui são dois arcos, né? E ele também fala de ângulo. O ângulo é essa medida aqui de abertura, tá? Para medir ângulos tem algumas maneiras, né? E uma delas é ou você nomeia com letra grega, ou chamar esse ponto aqui de ponto O, ou você chama assim, né? A, O, B. Aí esse circunflexo aqui indica que nesse vértice aqui é que eu tenho a minha abertura alfa, tá? Então, essa é uma maneira de você nomear ângulos. E essa é uma maneira de nomear os arcos. Aqui, eu, no caso, repetindo, né, eu dividi aqui e separei. Ok. Aí, falando em medida, né, existe uma diferença do objeto e da medida do objeto. Então, o objeto é o que vocês estão vendo aqui. E a medida dele é, sei lá, pegar ele, por exemplo, esticar ele, aí pega a régua e ver quantos centímetros dá, sei lá. Isso é medir, né? Então, existe o arco e sua medida, né, que é o seu comprimento, e existe também o ângulo e a sua medida, né? Apesar de que a gente já escreve o ângulo já à medida dele, né? Que é muito comum vocês, sei lá, verem ou já terem visto, né, desenhos assim, ó. Então aqui já está indicando a medida dele. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Mas nesse caso aqui, por enquanto, eu só chamei ele de alfa, tá? Eu não medi ele. Tá. Que é justamente o que eu coloquei aqui, ó. A medida de um arco é a medida do ângulo.
E o comprimento de arco é a medida ao esticar o arco, tá? Então, existe duas coisas aqui com os arcos, tá? Então, por exemplo, essa abertura aqui, a medida dele é a medida do ângulo. Então, esse arco aqui, vamos supor que aqui tem 45 graus. Esse arco é de 45 graus. Aí, qual é o seu comprimento, né? Aí, o comprimento é quando você estica ele e mede como se fosse com a régua, tá? Tem essa pequena diferença. Então, deixa eu só colocar aqui isso que eu acabei de ler, tá? Então, o que é a medida, por exemplo, de um arco? AXB. A medida de um arco é o ângulo. E o comprimento, né, que a gente chama da letra L, nesse caso, então, o L de um arco, aí isso aqui é o seu comprimento mesmo, tá? Eu vou escrever assim. Então, aqui, sei lá, pode ser medido em graus, né, que é ângulo. E esse aqui, sei lá, pode ser... E no caso aqui, o comprimento pode ser medido em, sei lá, quilômetro, metro, sei lá, ou qualquer outro múltiplo dele. Na verdade, está no finalzinho, tá? Porque a gente aqui, ó, a aula, teoricamente, acaba de 3h50, tá? Então, aqui eu vou meio que seguir o horário. Tá aqui no canto da tela, tá? Eu sigo esse horário aqui. Eu só estou fazendo a leitura do finalzinho aqui, né? Para, sei lá, não terminar sem leitura. Então, na verdade, o que a gente vai falar na próxima aula? Eu sei que aqui a gente fez uma discussão da ideia do arco, né? E um pouco da ideia da curva. E na próxima aula a gente vai fazer essa discussão aqui dessa ideia, tá? Que é a relação que existe entre medida do arco, que é no caso, o ângulo, e o comprimento do arco, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, para o pessoal do segundo ano, né, eu agradeço a presença, né, de quem compareceu. Esse pessoal que está entrando aí é o pessoal do terceiro ano, tá? E eu vou liberar por hoje. Tá? Tá certo, senhor. Tchau e boa última aula aí. Até a próxima. Tá, obrigado. Tchau, professor. Até mais. Ter tirado minha dúvida, não? O que foi? Obrigado por ter tirado minha dúvida, cara. Relaxa, eu acho que essa discussão Isso aí é para não isso. consegui muito. É para debate Eu gosto mesmo. muito de... Porque eu gosto muito de física. Eu não tenho muita afinidade com matemática, mas, entretanto, eu gosto muito de física. Faz nenhum sentido isso, mas... Mas aí pronto. Talvez eu conseguiria. O fato de você gostar de física, né? Se você começar a se aprofundar, aí você vai começar a ganhar gosto por matemática, porque vai chegar um ponto... Boa tarde. Boa tarde. Vai chegar um ponto que Boa você tarde. vai ver que uma é a outra. Boa tarde, Felizardo. Bom, o pessoal do terceiro, esse material que vocês estão vendo aí é o material do segundo, tá? Oi, lindo! Oi, quem é que tá falando comigo? Diga aí, rapaz. Pedro. Tudo bem?